A paz esteja convosco. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Quinta-feira da oitava da Páscoa. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no meu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje, uma continuação do Evangelho que nós lemos ontem. Os discípulos de Emaús retornam onde estão os outros discípulos e começam a relatar que viram ao Senhor, que reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Então, naquele momento, o próprio Jesus, ressuscitado, entra e diz no meio de todos eles: "A paz esteja convosco." Querido irmão, querida irmã, imagine só a surpresa de todos eles, a felicidade, a emoção e também o espanto, o medo que tiveram no coração naquele momento. Por isso Jesus diz: "Não tenhais medo, sou eu, toque em mim, tá vendo as minhas mãos, os meus pés?" E eles mesmo assim, vendo Jesus, não acreditando, Jesus pede então alguma coisa para comer. Neste momento então, que eles entregam a Jesus um pedaço de peixe e ele come na frente de todos eles. Amado irmão, amada irmã, o que devemos observar neste Evangelho é que Jesus, ele abre a inteligência dos discípulos, dizendo para eles: era preciso que o Cristo sofresse tudo isso para se cumprir tudo o que está escrito. Amado irmão, amada irmã, o povo naquela época tinha uma concepção que o Messias seria um grande soldado que viria de forma gloriosa para libertar Israel da opressão sofrida pela parte de Roma, que seria praticamente um militar para ir à frente em uma guerra e libertar Israel de Roma. E Jesus, ele veio e nos mostrou completamente o contrário, que ele veio nos libertar do maior mal do pecado. Ele veio nos libertar do pecado para assim podermos herdar o céu, herdarmos a graça de Deus. E como foi difícil conseguir transmitir tudo isso para aquele povo. Somente através da sua paixão, da sua morte e o envio do Espírito Santo de Deus, que todos os discípulos conseguiram compreender perfeitamente as Escrituras, compreender perfeitamente tudo o que Jesus deveria passar. E amado irmão, amada irmã,
Até hoje, muitas coisas que aconteceram com os discípulos acontecem com todos nós. Muitas vezes, quando passamos por uma situação ruim, traumatizante, nós nos fechamos, assim como os discípulos estavam todos fechados e com medo. Mas nós temos a Jesus, que vem ao nosso encontro e sempre nos diz: não tenhais medo, sou eu que estou aqui e caminho contigo. Querido irmão, querida irmã, não tenha medo, abra o seu coração, tenha fé, acredite. Não importa o que você está passando, a situação por mais difícil que possa ser para você, coloque nas mãos de Deus, pois é Ele que caminha à sua frente, abrindo as portas e te conduzindo. Basta ter fé. Que tenhamos a fé, mas uma fé verdadeira em Jesus vivo e ressuscitado. E que peçamos sempre a Ele para vir ao nosso encontro, principalmente nos piores momentos de nossas vidas, nestes momentos de maiores aflições, que Ele possa vir ao nosso encontro e dizer: não tenhas medo, sou eu que estou aqui e caminho contigo. Que assim seja. Amém.